5h12, de volta aqui com o Bastidores do Poder e agora sim, posicionado, contato restabelecido com o nosso repórter em Brasília, Márcio Rocha. Muito boa tarde para você, Márcio. Oi, Denis. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. A gente vai falar um pouquinho da CPI da pandemia, então a gente vai começar falando sobre o que vai acontecer nos próximos dias, né? Que vai ouvir nesta terça-feira Elton da Silva Chaves, que é um integrante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Segundo os senadores da comissão, ele pode esclarecer sobre o adiamento da reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, que iria analisar um relatório que não recomendava o uso do chamado kit Covid, né, formado por remédios sem eficácia contra a doença. Na sessão dessa segunda-feira foram ouvidos parentes de vítimas da doença que participaram aqui de uma audiência pública e então cada participante representou uma região do país e contou aí como foi a perda dos parentes para a Covid-19. Então a gente separou dois trechinhos. O primeiro é o da representante da região sudeste, a Kátia Shirlene, que perdeu os pais para a doença, disse que acompanhou a mãe também durante a internação na Prevent Senior, durante um hospital, né, gerido pela Prevent Senior, e pediu justiça às vítimas da Covid-19. Esse é um trechinho da gente que a gente separou agora para ouvir. São vidas, são sonhos, são histórias que foram encerradas por negligências. E nós queremos justiça. O sangue dessas mais de 600 mil vítimas escorre nas mãos de cada um que subestimaram esse vírus. Aproveite e faça um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina. Por favor, aproveite essa oportunidade. Pois é, a representante da região norte foi a enfermeira Mayra Pires, né, que perdeu a irmã durante a crise do oxigênio no Amazonas. Ela destacou que os enfermeiros que morreram ou que ficaram com sequelas da doença, até mesmo faziam isso porque faziam atendimento a pacientes sem ter material de proteção. É o segundo trechinho que a gente resolveu para ouvir agora. E durante todo o ano de 2020, os profissionais de saúde tiveram que arcar com seus EPIs. Hoje eu agradeço os meus amigos de faculdade, amigos enfermeiros, colegas que não são da área da saúde, porque muitos dos EPIs que eu usei, eles compraram para mim e compraram para outros colegas também, porque nós não tínhamos nem essa máscara. Pois é, quem participou dessa reunião, né, dessa sessão da CPI da pandemia, foi também o taxista Márcio Antônio do Nascimento Silva, que perdeu o filho para a Covid-19, que fez aquela manifestação de cruzes lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, né? Inclusive uma pessoa, né, chegou a derrubar essas cruzes que estavam postas ali para representar, para homenagear as vítimas da Covid-19. Também foi ouvido, né, o fundador da ONG Rio da Paz, Antônio Carlos Costa, que criticou a falta de empatia do presidente Jair Bolsonaro com as vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. E falando um pouco sobre os trabalhos da CPI, por enquanto a leitura do relatório final, que é de autoria do senador Renan Calheiros, deve ser feita nesta quarta-feira e a votação possivelmente será feita no dia 26. Agora há pouco, né, a gente está sabendo que existem algumas divergências entre os senadores sobre o relatório final. O senador Renan Calheiros negou, né, qualquer tipo de divergência, falou que o que vazou para a imprensa, o relatório, né, que vazou para a imprensa, é de uma minuta do relatório final com as opiniões dele sobre os trabalhos da CPI, né, sobre as conclusões deles dos trabalhos da CPI, mas disse que o relatório final vai ser votado por todo mundo, né, por todos os integrantes da CPI. E também o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ele atacou diretamente, né, o Renan Calheiros, falando que ele teria ignorado um acordo fechado dentro da comissão e disse também que não é ninguém, né, dono da verdade para que o senador Renan Calheiros tenha que impor um relatório aos demais membros da comissão. Então a gente ainda continua acompanhando, a gente deve ter uma reunião daqui a pouquinho envolvendo os integrantes, a cúpula dos integrantes da CPI da pandemia. Qualquer novidade a gente traz para vocês. Obrigado, Márcio, pelas informações. Acho que agora fica muito mais fácil de fazer o comentário que eu queria na abertura do Bastidores do Poder. Ele trouxe todos os elementos importantes. Hoje é um dia de confusão, infelizmente, entre os integrantes da CPI que têm que apresentar esse trabalho final, né? O relator Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz. Eles não entraram em consenso sobre o que deve ser o conteúdo do relatório que vai ser submetido à votação na CPI. Mas acho que o ponto mais importante e o mais tocante de todos
é a fala da Kátia dos Santos, que faz um apelo, que você ouviu aqui agora há pouco, o Márcio chamou, para que as pessoas tomem a vacina. Essas famílias perderam seus entes queridos porque muitos não tiveram a chance de tomar a vacina contra a Covid. E ainda tem perto de 20 milhões de brasileiros que não foram buscar a sua segunda dose. Então, eu quero aproveitar esse momento, primeiro, para homenagear as 603 mil vítimas da Covid no Brasil. É lamentável que a gente tenha escrito um capítulo tão triste da nossa história como esse. Eu sinto muito que o Brasil tenha passado por isso e que essas famílias tenham que viver essa dor. E essa fala de hoje, da Kátia dos Santos, praticamente implorando para que as pessoas busquem a vacina, é porque a vacina salva vidas e isso é inquestionável. Por favor, ouvinte, se você ainda tem alguma dúvida, ouça a ciência. Porque hoje circulou nas redes sociais, eu não consigo entender como essas pessoas não são punidas por esse tipo de atitude. Mas um post viralizou questionando por que o número de mortes em 2021 foi tão mais alto se a gente já estava em uma campanha de vacinação com relação ao ano anterior, que teve um pico de mortes bem menor sem vacina. Esse argumento é de uma ignorância cruel. É cruel colocar em dúvida o poder que tem a vacina contra a Covid, porque essa tem sido a nossa única arma, além do distanciamento e dar um pouquinho de consciência dos atos pessoais de cada um contra essa pandemia. A vacina, só para você ter uma ideia, ouvinte, de como ela salva vidas, praticamente 95% das pessoas que foram vítimas da Covid não tinham tomado vacina depois do início da nossa campanha. 9 em cada 10. É muita coisa. Só quem está sem vacina está desprotegido nesse momento praticamente. Ainda tem uma margem pequena de pessoas que tomam as 2 doses da vacina e ainda assim, infelizmente, por conta de outras doenças, de um contexto, falecem ainda assim. Mas a única garantia que a gente tem hoje, comprovada cientificamente, que é eficaz e é segura, é a vacina, qualquer uma registrada no Brasil. Então, se você está nos ouvindo e tem alguma dúvida sobre isso, por favor, leia um pouco mais antes de tomar a decisão. Se você não foi buscar a sua vacina, faça isso pelas pessoas que você ama. Porque muita gente perdeu seus entes queridos, perdeu seus familiares, seus maridos, pais, mães, porque essas pessoas, infelizmente, não tiveram a chance que muita gente está tendo de tomar a vacina. Então, é o recado que eu gostaria de dar no dia de hoje. Ouvindo essas vítimas da Covid na CPI da pandemia, o recado mais importante do dia é: não deixe de tomar a vacina, por favor.